Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse é um vídeo sobre o NaNoWriMo, mas não é sobre escrever. Bom, quando a gente vai fazer o registro lá na plataforma do NaNoWriMo, além da sinopse, da biografia, há um espaço para você botar uma imagem, alguma inspiração, alguma coisa que tenha a ver com a história que você está escrevendo, ou até mesmo uma capa, se você já tiver. Não é uma coisa indispensável, tão necessária assim para a escrita, mas como eu gosto de artes visuais e eu gosto de visualizar os personagens, e vai ser uma história que vai ser bem longa e vai levar um mês, né? Então eu achei oportuno parar um pouquinho e brincar de fazer uma capa para essa história. Nada muito elaborado, uma coisa bem básica, mas que transmita a ideia que eu quero passar, ou pelo menos a ideia que eu tenho no momento. E essa imagem vai ficar registrada lá no site do NaNoWriMo e também vai me acompanhar durante as sessões de escrita. Só lembrando que eu já fiz um vídeo sobre o funcionamento básico do site do NaNoWriMo e o link está aqui embaixo na descrição. Essa questão da imagem, pelo menos para mim, auxilia muito no processo criativo. E eu sei de autores que não desenham muito bem, mas que fazem seus rascunhos, seus esboços de qualquer forma, só para poder ter esse auxílio visual, né? E também autores que separam imagens para poder servirem de referências, para ajudar nas descrições e tudo mais. Então é por isso que eu vou tirar um tempinho agora para fazer a capa da história que vai ser feita durante o NaNoWriMo. Primeira coisa que eu fiz foi trabalhar com sketchbook, que é onde eu registro as ideias quando eu estou começando o processo criativo. Então eu fiz thumbnails, fiz 4 retângulos mais ou menos na proporção da capa, e ali eu trabalhei cada ideia separadamente, né? Pensei em ideias para composições, usando os elementos com os quais eu queria trabalhar. Então a primeira ideia era basicamente isso: a montanha ao fundo, um céu indefinido, né? Um céu multicolorido, a arcada marcando a entrada para a montanha e o herói indo em direção a essa arcada. Foi uma ideia que me agradou bem. Para a segunda proposta eu pensei no personagem maior, com mais destaque, mais para o canto esquerdo da página, a arcada pendendo para o canto direito, junto com a entrada da montanha, o sol ou a lua, que eu não tinha definido no momento, seria o ponto de equilíbrio, né? Então seria uma composição triangular. Eu gosto muito de composições triangulares, principalmente em histórias de fantasia, que dão um dinamismo interessante. Eu gostei. Na terceira eu resolvi dispensar o protagonista e trabalhar com a ideia da transformação dele no vilão, né? No elemento que transformaria ele no vilão. Então eu insinuei as feições do deus assim acima da montanha. No caso, a arcada então seria o primeiro plano, mais à frente, né, aos olhos do leitor, e seria o destaque. Mas eu acabei não gostando muito dessa ideia porque ficou muito capa de heavy metal, né? Lembra até uma capa do Iron Maiden, um CD ao vivo que eles têm, que o Ed tá bem atrás assim do palco. Então depois que eu fiz é que eu pensei nisso. Mas não seria a capa certa para essa história, né, para essa proposta. E a quarta capa eu resolvi incluir a Lora, 2 personagens, um de costas para o outro, como se fosse um duelo, e a montanha bem centralizada com o sol, a lua. Então você conseguiria traçar uma linha reta entre o sol ou a lua, o pico da montanha e os dois. É uma ideia bem básica, como todas as outras, mas essa ideia me pareceu bem mais clichê do que as outras. Ficaria mais parecendo uma história de romance do que uma história de fantasia. Mas essas então foram as 4 ideias de composição que eu tive, né? E eu acabei me baseando em algo entre a primeira e a segunda para poder começar o trabalho da capa propriamente. Já no Photoshop eu comecei a capa pelo céu. Então eu quis fazer um céu bem definido, bem manchado mesmo, para gerar um interesse por parte do leitor, já que não tem muitos elementos nessa capa. Eu quis deixar um ambiente bem marcante, assim. Então eu usei laranja, usei amarelo, e escondi ali o ponto de iluminação, né? No caso seria um sol, entre as nuvens. Depois eu trabalharia melhor esse brilho. E o destaque mesmo ali seria a montanha vermelha. Então eu trabalhei nela bem usando a técnica do Bob Ross, né, que é um pintor conhecidíssimo, que fazia muitos tutoriais nos anos 80 e tem hoje em dia todos os vídeos dele no YouTube. Eu usei uma técnica muito parecida para poder traçar a montanha, aquela questão da sombra de um lado e o elemento de luz no outro. E aí foi questão de fazer o topo da montanha vermelha ficar em destaque, né, em relação às outras montanhas. Fiz uma árvore no canto que eu gostei da ideia, eu botei na miniatura só para poder ver como é que ficaria, mas eu achei interessante para ajudar a compor o ambiente. E aí depois a arcada, eu deixei ela centralizada em princípio, imaginei que teria uma caveira, uma feição, uma imagem qualquer bem no centro, né, até para não ficar muito monótono, para não ficar uma forma muito comum. E a entrada da montanha eu deixei bem indefinida, em meio a uma neblina, né, lá no fundo. E fui trabalhando uma vegetação rala e um caminho desgastado da entrada da arcada até a montanha. Trabalhei um pouco mais as texturas e as diferenciações entre os planos, então botei um pouco mais de neblina lá na linha do horizonte, e aí reforcei um pouquinho os traços da árvore. E aí foi mais um esquema de testar o claro e escuro mesmo, que cores que funcionariam, ajustando os níveis, porque quando a gente começa meio incerto sobre isso.
E aí eu quis deixar um clima de crepúsculo, uma coisa meio o sol escondido mesmo e um clima abafado. E eu resolvi colocar o arco de uma maneira diferente, resolvi aproximar o arco, porque eu achei que a figura central, o protagonista, ia ficar muito pequeno se ele ficasse lá atrás, né, embaixo da arcada. E aí, com relação ao desenho do protagonista, eu não queria nada muito bem elaborado, porque a história se passa numa tribo. Aí, pelo menos essa parte da história tem elementos tribais, mas não são tribos indígenas, né? Eu pensei mais em sociedades antigas. O esquema de túnica, uma túnica por cima da outra, sem manga, ficou marcante o suficiente para o personagem, né? A figura que eu usei para inspirar o conto, lá nos exercícios, ela não tinha muita definição de vestimenta, tinha até uma sugestão de vestimenta padrão medieval, e eu não queria isso. Então eu acabei levando o traje dele para uma outra direção. Botas feitas com pele, né, e trançadas com couro por cima, uma coisa bem primitiva, sem adereços, sem colar, pulseira nem nada, pelo menos em princípio. Uma túnica, um cinto e uma veste simples por baixo da túnica, talvez, né? Porque ele é um soldado, então ele não é muito dado a vaidades. Pelo menos foi o que ele transpareceu durante o exercício de escrita criativa. Aí eu trabalhei um pouquinho o nivelamento de cor dele, aumentei a montanha para ela ficar um pouco mais imponente, trabalhei o caminho até ela, isso definiu melhor os planos, e resolvi abandonar a arcada e trabalhar com o personagem sozinho em primeiro plano, para ver se dava mais impacto. Mas eu realmente queria usar a arcada, né, um elemento diferenciado. Então eu resolvi colocar a arcada mais ao fundo, mais próximo à montanha. Isso até ajudou a dar uma distância entre o personagem e a montanha em si, e dar uma questão de travessia do limiar da aventura. Acabou que ficou o esquema piramidal, no esquema em triângulo que eu queria. O sol ficou bem no meio da arcada e o personagem. E a partir daí eu comecei a trabalhar com texturas, com coloração, nível de claro e escuro. Adicionei algumas partículas, alguns focos de luz bem sutis. E aí comecei a trabalhar o título. Quanto a ele eu não queria nada muito bem elaborado, né, também simples. O efeito que eu estava procurando para essa capa era o tipo de ilustração que a gente encontra nos livros antigos, referentes a civilizações que vieram logo após a pré-história. Então uma coisa bem rústica, bem esmaecida, sem muitas definições, o tipo de ilustração que a gente encontraria num livro sobre isso. Por isso mesmo que eu usei texturas e partículas mescladas à imagem principal, para poder dar esse tom de imagem que foi pintada há muitos anos e encontrada só agora. E o título vem por cima disso tudo, tem só um sobreado sutil entre ele e o resto da imagem, e eu acho realmente que o conceito geral da imagem reflete a proposta da história. A questão da aventura, a questão do mistério. Você tem a arcada e a montanha sugerindo ao leitor que é ali que se encontra o conflito, o objetivo do personagem, e o sol brilhando no fundo com as partículas, e isso adiciona uma aura de misticismo que se relaciona muito bem com o título da história. Bom, então a capa ficou assim, eu fiquei satisfeito considerando o tempo que eu levei para fazer. Claro que para elaborar uma capa profissional que vai ser impressa, publicada, você pensa por muito mais tempo, você refina a ideia, você pensa em composições diferentes, né? E vai testando. E a própria realização da obra, você vai ter mais esmero ali nos detalhes, na iluminação. E aqui a gente fez um trabalho que vai servir para o NaNoWriMo. Se essa história um dia virar um livro, eu posso repensar essa ideia ou trabalhar melhor essa composição que foi feita agora. Mas por enquanto está aí a capa de O Deus na Montanha Vermelha. Uma história que ainda não existe.